de uma tirinha ou de um cartoon, vocês já vão fazer a leitura daquela imagem, gente, já pensando o quê? Que vai encontrar algum tipo de humor, algum tipo de ironia em função de quê? Da crítica que vai ser construída ali. Se vocês veem um texto em verso, você já vai pensar o quê? Em texto em verso, geralmente a gente tem ou uma letra de canção, ou uma poesia, um poema. O poema pode trazer sentimento, né? Falar mais de sentimento, sentimento amoroso, coisa do tipo, mas um poema também pode trazer crítica, e a gente vai ver numa questão aqui, certo? Se for uma crônica, as crônicas geralmente são construídas para trazer reflexão. Então, é por isso que é importante a gente conhecer gênero textual, porque a leitura que você vai fazer para responder ao enunciado está relacionada também com o tipo com a função daquele texto, com a finalidade daquele texto. Então, vamos aqui à primeira questão. Nós temos um poema, uma poesia, né? Um poema, do M. Mota, que eu não conheço, e é um poema, gente, narrativo. Quando a gente vai lendo os versos, você vai ver que ele vai contando um cotidiano de uma pessoa, de uma mulher, e esta mulher é muito jovem e é uma mãe solteira. E aqui a gente vai ver que é o cotidiano desde a hora que ela acorda até chegar ao trabalho em uma fábrica, provavelmente uma fábrica de tecidos, porque ele fala aqui na engrenagem da fiação, bem no finalzinho, tá? Vamos ao enunciado. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais, aí você completa com o item de resposta, que aqui é a letra E. Então, fica, nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e nominais está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Quem são os referentes? Vamos lembrar aí, o que é uma referenciação? É quando você alude a algo. Mas quando ele fala aqui em referente, ele está falando de quê, gente? Se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, né? Então, aqui está dizendo que ele faz uma distinção dos referentes, por quê? Vamos lá para o texto. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote bate na manhã crescente. E bate na tua cama, no teu sono de madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama, ó, ti, segunda pessoa. Às pressas, tomas o banho. Veja o verbo aqui, gente. O verbo está conjugado de acordo com o quê? Com a segunda pessoa, numa modalidade padrão formal. As pressas, é como se ele dissesse, às pressas, tu tomas o banho. Ele não diz você toma banho, é tu tomas o banho, tu tomas teu café, tomas teu lugar no bote no cais do Capiberibe, que é um rio lá de Recife. Então, provavelmente, essa moça aqui do poema, ela é uma jovem, né? E ela acorda bem cedo para ir para o trabalho. E o bote aqui é como se fosse uma canoa, um barco, né? Para atravessar o rio e ir para o trabalho dela. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira, que está informando que essa jovem trabalhadora é mãe solteira. Levas ao lado a marmita contendo a mesma ração. Está falando de alimento na refeição, é ração. A palavra ração, gente, vai trazer um sentido muito forte aqui para os versos. A ração do meio de todo dia, ou seja, todo dia ela come a mesma coisa, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão. E recomeças a luta na engrenagem da fiação. Então, fiação, para lembrar o quê? Uma fábrica de tecidos. Vocês conseguem perceber, nos 4 últimos versos, um indício de que nessa relação patrão e empregada tem algum tipo de assédio? Sim. Em que verso, André? No verso que ele diz, de todas as coisas que ele pede, só... Eu não lembro Ela, agora.
dá somente bom dia ao patrão, né? Exatamente. Então, o poema é um poema narrativo, que ele está contando aqui, né, o dia dessa moça, o dia a dia dessa moça, e o autor, ele utilizou verbos com uma certa formalidade, porque ele fez a concordância correta, padrão, com o que, gente? Com o pronome ti, que é a segunda pessoa do discurso, tá? Então, por isso a letra E. Vamos para a segunda questão. Se vocês precisarem retomar, só me falar, tá? Vamos lá. Apesar de. Então, pelo título, esse apesar de é uma locução. A gente pode entender que essa locução vai trazer alguma ideia, como se fosse uma concessão, né? O autor, esse M. Medeiros, eu acredito que seja Marta Medeiros, tá? Que publicou esse texto na revista O Globo. Marta Medeiros é uma autora, gente, é uma cronista, cujas crônicas são muito usadas para fazer questões de vestibular. É importante que quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês tenham a curiosidade de ver quais são os autores que estão sendo mais utilizados para a elaboração de questões, tá? A Marta Medeiros é uma delas. Então, eu não vou ler o texto todo, a gente vai direto para a questão. Há elementos de coesão textual que retomam informações do texto e outros que as antecipam. Então, aqui, no início do enunciado, você já sabe qual é o conteúdo que a questão quer de você. Coesão textual. Aí ele diz, retoma, quando a gente vê o verbo retomar, a gente vai entender o quê? Que essa coesão textual é uma anáfora. O que é anáfora? É quando a gente retoma uma palavra ou uma ideia que já foi citada. Mas, além da anáfora, na coesão textual, a gente também tem a catáfora, que é quando a gente usa uma expressão para antecipar algo que ainda será desenvolvido ou explicado posteriormente. Então, essa primeira parte do enunciado tem uma espécie de conceito. Nos trechos, aqui embaixo, né, nos itens de resposta, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é. Então, qual é aquele que é catafórico? É a letra A. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Por quê? Aí eu vou mostrar para vocês no texto. Vem aqui na terceira linha. Gostar daquilo que é gostável é fácil? 2 pontos. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia. Vejam que depois de 2 pontos, a Marta Medeiros foi elencando, foi trazendo quais são as coisas que são fáceis de a gente gostar. Então, esse daquilo é catafórico, por quê? Porque ele está apenas o que, gente? Antecipando ou apresentando algo que depois foi o quê? Exemplificado, desenvolvido. Por isso, é a letra A. Os demais itens, todos eles, sem exceção alguma, naturalmente, são anafóricos, estão retomando alguma coisa anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, nesse tipo de questão, vocês precisam reler o texto todo, procurar a frasezinha que está lá no texto para perceber como são anafóricos. O exemplo é aquela letra A. Para resolver essa encrenca, está na última linha, ó. Agora, convoquem o amor para resolver essa encrenca. Essa encrenca não é uma palavra específica, mas toda a ideia que foi desenvolvida no parágrafo anteriormente. Por isso, é anafórico. Perguntas? Perguntas? Nenhum. Então, vamos lá. Cabeludinho. Veja o título desse texto. Cabeludinho. Não é uma notícia, porque notícia não tem esse tipo de título. Um título no diminutivo, então, aqui a gente pode entender que pode ser uma crônica, né? Vamos ao autor, M. Barros. Acredito que aqui seja Manuel de Barros, né? Que é um autor mineiro, brasileiro, muito insensato, ou seja, todo mundo gosta de tudo que o Manuel de Barros
escreve. Eu acredito que seja ele. Mas veja aqui o título do livro de onde foi tirado esse texto. Memórias inventadas. Gente, se é memória, o que a gente pensa? Que ali o autor vai falar de coisas que aconteceram na vida dele. Só que essas memórias aqui são o que, gente? Inventadas. Então aqui é uma criatividade dele. Pode haver algum elemento aqui que seja real, que aconteceu de fato na vida dele, mas também a gente pode entender que ele pode ter criado toda essa situação para falar de quê? Do uso da linguagem. Então vamos ao enunciado. No texto, o autor desenvolve uma reflexão. Olha, tá, aqui, ó, o autor desenvolve uma reflexão. Aí você já pode pensar que esse texto é uma crônica. O autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina esse e eu não sei a lei. Com essa reflexão, o autor destaca. Então, gente, quando a questão, no final da questão tem esse tipo de construção, né, no enunciado, com essa reflexão o autor destaca e fica em branco para o item que você for marcar, complementa isso aqui, é como se você fosse fazer uma espécie de inferência, tá? Chegar a uma conclusão. Então, a questão aqui é a letra E. Ele destaca a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da língua, porque no texto, Cabeludinho, ele vai citando 3 situações em que as pessoas criaram palavras ou criaram expressões em um contexto informal. Ele não está fazendo crítica quanto a isso, tá? Ele está apenas o quê, gente? Enaltecendo essa possibilidade de a gente criar em contextos informais determinadas expressões, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Porque aqui nas turmas presenciais, algumas pessoas tiveram dúvidas em relação aos itens que marcaram. Quem não marcou a letra E, marcou algum outro que quer que seja comentado? Então, parece que não. Vamos para a próxima questão. 4, né? Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Então, por esse início da 4ª questão, a gente já percebe que o conteúdo que vai ser exigido aqui, processo de formação da palavra, que a gente já estudou esse ano lá no começo do ano. Há nas línguas mecanismos geradores de palavras, ou seja, que criam palavras. Embora o texto 2 apresente julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete letra A, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Então, vamos entender aqui. No texto 1, que é da gramática ruais da língua portuguesa, o autor está apenas o que, gente? Explicando a formação de uma nova palavra com o acréscimo desse sufixo aqui, tá? Que é grego. Apenas explicando a formação das palavras. Ele exemplifica que a partir de hipódromo, autódromo, cartódromo, os populares, ou seja, numa linguagem informal, criaram também rangódromo, que seria o lugar do rango, beijódromo, o lugar do beijo, camelódromo, o lugar do camelo, do camelô. No texto 2, Ferreira Goulart fala também da criação de palavras a partir desse radical grego. No entanto, radical não, sufixo. No entanto, ele faz uma crítica, tá? Aqui ele está criticando. Alguma pergunta sobre essa questão? Ninguém tem dúvida sobre ela? Está todo mundo sabido. Então, vamos para a 5ª. Quinta não.
Samba da volta. Ó, samba da volta. Aí a gente já lembra de quê? De música, então uma composição. Em relação aos recursos linguísticos empregados na construção da letra da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, nota-se que aqui a gente vai ter, começar bem que a leitura desse samba da canção. Você voltou, meu amor, a alegria que me deu quando a porta abriu. Você me olhou, você sorriu, você se derreteu e se atirou, me envolveu, me brincou, conferiu que eu era seu. É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz, o perdão pediu seu preço, meu amor. Eu te amo e Deus é mais. Então aqui a questão pede. Que nota-se, né, nos recursos linguísticos empregados na construção. Gente, quando tiver essa expressão recurso linguístico, vocês vão lembrar de quê? As aulas de gramática, a morfologia, as classes de palavras e a construção do enunciado, ou seja, a sintaxe, como se organizou as palavras na frase. Então, aqui, gente, a letra C. A palavra tantas, em eu tantas fiz, assume valor adjetivo por se relacionar com um núcleo em elipse. Vou voltar para o texto. Aqui, ó. É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz, o perdão pediu seu preço. Gente, quando ele diz eu tantas fiz, o que está elíptico aqui? O que é uma elipse? É quando a palavra não foi grafada, mas ela fica subentendida. Se ele pediu perdão, é porque ele fez tantas o quê? Quem pode me inserir bem aqui um substantivo? Quem estava brincando na aula, bem no começo, conversando, não pode falar, não? Qual é o substantivo? Eu tantas fiz. O que é que ele fez para poder pedir perdão para a amada? Ele pode ser, eu fiz tantas bobagens, né? Fiz tantas besteiras. A primeira palavra que veio na minha cabeça foi trapalhadas. Pode ser trapalhadas, né? Se tivesse grafado aqui, fiz tantas trapalhadas, trapalhadas seria um substantivo e tantas estaria funcionando no enunciado como um adjetivo, né? Então, por isso é que é a letra C. Vamos para o próximo texto, que agora eu quero falar com vocês sobre o que é discutido aqui nesse texto do Milor Fernandes. Deixa eu ver se é do Milor. Não, é do Sérgio Rodrigues, que está bem aqui do lado, bem aqui, Sérgio Rodrigues. O que ele fala, gente? A palavra amigues deve ser incorporada à língua. O que é isso aqui, gente? Uma coisa bem nova que está sendo discutido por muitos linguistas hoje em dia. O que é? A linguagem neutra. Onde surgiu a linguagem neutra? Vamos lá. Meio virtual, internet. Só que na internet, no contexto informal, e não nos sites que têm um grau de formalidade que se exige, né? Na informalidade, redes sociais na internet começaram a usar essa linguagem neutra. E está em discussão na sociedade, especialmente em quem trabalha com a linguagem, se esse tipo de linguagem, de fato, vai, digamos assim, vai ser incorporado no uso cotidiano ou não, ou se é uma coisa que surgiu e depois daqui a pouco vai desaparecer, né? Este autor, ele escreve para a revista Veja e ele considera que isso não vai perdurar. Veja o que ele põe no último parágrafo. Amigos, eu estou falando i com e, gente, no final, por quê? Porque é uma arroba, né? A forma de usar aqui é uma arroba. Mas a outra forma que as pessoas estão utilizando a linguagem neutra é ou arroba, ou o é, no lugar do o e do a, ou o x, né? Amigos é, na minha opinião, uma transgressão simpática e inofensiva. Uma notação lúdica. O que é notação, gente? Notação quando você faz
em relação a sinais gráficos na língua. Uma notação lúdica que tem tantas chances de ser incorporada ao português formal, quanto, por exemplo, BLZ tem de um dia substituir beleza. Ou seja, na internet você vai, nas redes sociais a gente vai escrevendo e muitas vezes a gente vai abreviando, né? Em vez de botar a palavra beleza toda, bota só as consoantes. Mas dificilmente no uso formal a gente vai utilizar isso aí, em vez de a palavra grafada inteira, utilizar só essas abreviações. Dificilmente, né? Então vamos ao enunciado. O texto anterior é uma resposta dada por Sérgio Rodrigues ao questionamento de um leitor. O leitor lá ele chamou que é o Lucas, que abordava o emprego de um sinal característico de ambientes digitais em algumas palavras. Então, a primeira parte do enunciado está dando uma explicação a respeito do texto. Vamos para a segunda parte, que é o que a gente vai precisar responder. Tendo em vista a opinião do autor acerca desse fenômeno, qual a opinião, gente? Ele acha que não vai colar, né? Que não vai perdurar. Bem como o ambiente em que ele ocorre, qual é o ambiente virtual em situações de informalidade. Infere-se, olha o verbinho aqui importante, inferir, ou seja, depois que você analisou tudo, qual é a conclusão que você pode chegar? Infere-se que o uso do sinal em questão permite especificamente nos ambientes digitais a referência a todos os gêneros, aludindo a questões extralinguísticas, letra D. Então, por que é só no ambiente virtual? Porque só acontece lá. Num texto escrito de formalidade fora do ambiente virtual, a gente não deve usar. É só lá, ainda é específico que a gente, de redes sociais. E quando a gente usa a linguagem neutra, é porque não se pretende o quê? Diferenciar os gêneros, tá? Por isso é que criaram isso. E é uma questão extralinguística, por quê? Porque você não encontra isso na língua que é difundida para toda a população. É fora da língua, fora desse contexto da língua, tá? Alguma pergunta? Todo mundo morto depois da brincadeira? Fiquei meio confuso por causa da palavra extralinguística, mas Tá. Quando entendi. tiver, Lucas, né? André Lucas. André Lucas. André, quando tiver extralinguístico, você lembra sempre, tá? Não é aquele que está preconizado na gramática normativa, tá? Extra é fora, como se fosse fora, tá? Vamos lá para o 7. Vou direto para o enunciado. A palavra embromatologia, usada pelo autor, é, aqui, uma composição do termo de gíria embromação com bromatologia, que é o estudo dos alimentos. Então, é como se tivesse tido o que aí? Embromatologia. Ele fez uma composição, que é um processo de formação de palavras. Composição de dois termos, certo? Aqui, vejam que essa questão está pedindo processo de formação das palavras, mas no enunciado ele não usa essa expressão. Você que tem que intuir que o enunciado está fazendo referência àquele conteúdo já estudado. Vamos para a 8ª. Ninguém está dizendo nada? Não vou ler o texto. Ele é muito interessante, mas não vai dar tempo. Nesse fragmento, é um texto publicado no Estado de São Paulo. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Quero só chamar a atenção de vocês o seguinte: fio condutor de sentido. Quando vocês tiverem esse tipo de expressão no enunciado, associem a progressão temática ou progressão textual.
Por quê, gente? Ó, fio condutor, você lembra de quê? De uma linha. Condutor de sentido por quê? Porque vai dar a ideia de quê? Começo, meio e fim. Progressão das ideias ou progressão temática. Aqui é a letra C. Nona. É um texto do Luiz Fernando Veríssimo, tirado desse livro, Poesia numa Hora Dessas, e o título é O Sedutor Médio. Veja, gente, que são versos bem curtinhos, em que ele vai falar de sedução. Mas quando ele usa essa palavra médio, vai dar uma ideia de quê? De mediano, sedutor mediano. Então vamos ao texto. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida? O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. No poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo adjetivo médio no título e o advérbio meio no verso final. Vamos entender quais são os valores da sociedade ironizados. Ele diz o sedutor médio, aí usa a palavra médio e meio felizes. Ele está querendo falar de quê? De classe média. Os valores da sociedade, da classe média de modo geral. Por quê? Quais são os valores? Qual é o sonho, projeto de vida? Casar, ter um emprego, casar, constituir sua família, ter seus filhos e ser meio felizes. Por que meio felizes? Quem pode me explicar? Está distante de vocês, casamento? Tá. Tá, né? Veja aqui, vamos juntar nossas rendas, ou seja, para eles se casarem, precisa ter cada um ganhando seu dinheirinho para poder juntar e dar para os dois se sustentarem, ter os 2 ou 3 filhos. E ainda vai juntar o que, gente? Expectativa de vida. Essa expectativa de vida, ela pode ser entendida tanto como tempo de vida, como também expectativa nos sonhos, né, nos projetos de vida. Tudo aqui é mediano. Tá? Vamos para a última questão. Aqui a gente tem uma tirinha. Aqui é a tirinha, ó, sequência 3. Tirinha As Cobras, do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. Aqui é uma questão puramente gramatical. Ele está falando o quê, gente? De regra gramatical, que é muito raro no Enem a gente encontrar questões assim, né? Vamos ao enunciado. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras em relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, letra B, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Por quê? Aqui no primeiro quadrinho, vamos massacrá-los, está correto, porque o pronome oblíquo, los, está completando o verbo massacrar, que pede um objeto direto. Massacrar alguém, objeto direto. Mas aqui, na segundo quadro, vamos arrasar. Quem arrasa, arrasa alguém, pede também o objeto direto. Então, aqui o pronome deveria ser o pronome oblíquo, arrasá-los, e não o eles, porque o eles é um pronome reto, não pode ser objeto direto, somente sujeito. Então, aqui, regra gramatical, não precisa pensar muito, é só regra gramatical. Alguma pergunta? Na verdade, podia voltar na nona e explicar de novo por que ela seria. Por que os ideais seriam medianos? Não entendi, André. É que você falou que seria mediano, pode explicar de novo a partezinha final? Aqui, meio felizes? Vamos lá, vamos à resposta, né? No poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Então, a gente está vendo que é uma crítica esse poeminha. E aí, a resposta é a letra B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados.
O que é acentuado pelo adjetivo médio aqui no título e pelo advérbio meio aqui no último verso, né? No verso final. Então, quando eu digo sedutor médio, aqui esse médio é um adjetivo que está caracterizando o quê, gente? Sedutor. Então, esse sedutor, ele não é um grande sedutor, ele é só mediano, porque a gente tem um adjetivo médio. E aqui no último verso, ser meio felizes. Aqui é um advérbio acompanhando um adjetivo. Quando eu digo assim, meio felizes, não é a metade, é o quê? A intensidade, não é tão feliz, é só mais ou menos. Então, toda essa ideia aqui é uma crítica à sociedade, por quê, gente? São as expectativas da classe média baixa, que são o quê, gente? Limitadas, muitas vezes, pelo poder econômico dessa classe média ou classe média baixa. Veja, como ele diz aqui bem no início, vamos juntar nossas rendas e expectativa de vida. O cara está seduzindo a moça, falando o quê? Eu pego o meu salário, você pega o seu, a gente junta, tem uns filhos e vai ser meio felizes. É mais ou menos essa ideia, viu, André? Ok. Você Obrigado. entendeu? Deu para entender? Sim, sim. Ok, então vamos encerrar nossa aula. Na próxima semana, gente, o volume 4 do Bernoulli até agora não chegou. Se chegar até sábado, a gente vai ter o acesso aqui, quem vier presencial vai pegar. A gente vai começar no 4, se chegar, com o verbo, que é o conteúdo que vai abrir a morfologia no volume 4. Caso não chegue, vocês virão na próxima semana presencial? Sim ou não? Eu não. Não? Então, quem vier na próxima semana tem que trazer o volume 3, porque nós vamos trabalhar no livro, não vou trabalhar com slide, vai ser no livro mesmo, a linguagem argumentativa nos anúncios publicitários. A gente vai trabalhar interpretação de texto publicitário, tá bom? Então, bom almoço para vocês e até a próxima semana. Bom almoço. Tchau. Bora almoçar.